Queridos, hoje nós concluiremos a nossa série no coração de Romanos. Nós aprendemos durante essa série, e aí é motivo de grande alegria o fato de termos aprendido isso, que para aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação. Amém? Então deixa eu te fazer uma pergunta para eu saber se de fato você se apropriou dessa verdade. O pecado pode te separar do amor de Deus? Pode ou não? Pode ou não? Gostei da convicção. Não pode. Por quê? Porque Cristo morreu para pagar pelo nosso pecado. Então, o pecado que nós cometemos não pode nos separar do amor de Deus. Isso é uma realidade que tem que ser muito firme na sua vida. Por que isso? Porque tem um bocado de crente que pensa o seguinte: ai meu Deus, eu falei um palavrão, se Jesus voltar agora eu não vou para o céu. No seu caso, que você tem vindo aqui, tem ouvido a palavra, tem se apropriado do que diz Romanos capítulo 8, versículo 1, se porventura você disser Nabucodonosor e Jesus voltar, você vai com ele ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ah, bem, que bom. Então isso você já aprendeu. Então a gente pode pecar à vontade, não é isso? Não, claro que não. Por quê? Porque nós temos uma nova identidade em Cristo. A nossa identidade não é mais pecador. A nossa identidade agora é santo. E um santo produz uma obra santa. Ainda que muitas vezes, por não estar vigilante, o santo peque. Mas o pecado que ele cometeu, por ser santo, por estar em Cristo, não pode separá-lo desse amor. Não vai impedir que ele viva na eternidade, porque ele está vigilante, porque ele é temente a Deus, porque ele quer acertar, ele não vigiou naquele momento, foi um acidente, Então, é evidente que ele vai gozar da eternidade, apesar disso, E por quê? Porque quem nos aperfeiçoa é Cristo, Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para as boas obras que Ele mesmo preparou para que nós as realizemos. Então é Deus que realiza em nós, tanto querer quanto realizar, está lá em Filipenses, Então o nosso papel é simplesmente permitir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E viver uma vida de tal forma que nós possamos permitir essa condução, permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Nós aprendemos que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Nós aprendemos que a mentalidade da carne não pode agradar a Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode se submeter. Nós aprendemos que aquele que é dominado pela carne não pode agradar a Deus. No entanto, nós não estamos sob o domínio da carne para vivermos novamente sujeitos a ela. Não é isso? Mas nós estamos sob o domínio do Espírito Santo, por meio do qual clamamos Abba, Pai, e também por meio do qual somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Amém? Tudo isso nós aprendemos durante essa série. Então, hoje nós não seremos mais de forma nenhuma abalados, Nós fugiremos do pecado, mas por outro motivo. Nós fugimos do pecado não por temor de não estarmos na eternidade, de não irmos para a eternidade, até porque nós sabemos que nós não vamos para o céu, porque nós já estamos no céu, nós já estamos na eternidade. E se nós já estamos na eternidade, que sentido faz continuar vivendo uma vida como se estivéssemos no mundo? Não faz sentido nenhum, Ontem nós fomos participar de uma comunhão abençoada, E aí quando eu estava indo para lá para o Boa Vizinhança, Eu saindo aqui dessa região, indo lá para o Boa Vizinhança, a gente tem que passar ali pelo arco.
Quando eu passei pelo arco, meu Deus, hoje é o bloco do sujo. Aí imediatamente eu lembrei, é o bloco do sujo, mas eu estou indo para o bloco dos limpos, né? A gente tinha uma comunhão e eu disse, rapaz, cheguei aqui no bloco dos limpos, oh, aleluia! E o pessoal ficou, que bloco dos limpos? Mas hoje não é bloco do sujo? Pois eu estou no bloco dos limpos, glória a Deus. Estamos nos alegrando na presença do Senhor, enquanto tanta gente hoje está se embriagando, fazendo coisas que desagradam a Deus, fazendo coisas que certamente lhes trarão um terrível prejuízo no futuro, né? Talvez alguns de vocês já tenham vivido isso, já tenham até ido, né, alguma vez para esse bloco dos sujos. Eu confesso para vocês, até onde eu recorde, nunca participei, né? Até onde eu recorde, pode ser que minha mente esteja aqui me enganando, mas até onde eu recorde, nunca fui nem ver, né? Mas a gente sabe que é um aspecto cultural da cidade, e aí porque é um aspecto cultural, eu vou participar? Não vou porque me prejudica, não vou porque não tem a ver com o meu estilo de vida, não vou porque não glorifica a Deus. Então, se não glorifica a Deus, o que é que eu quero lá? Eu tenho que fazer, né? Então nós precisamos, como cristãos, encontrar maneiras de glorificarmos a Deus, de nos divertirmos glorificando a Deus, mas não faria mais nenhum sentido participar de uma festa dessa, né? Carnaval, faz algum sentido? Carnaval para crente? Só o feriado, né? Eu curto o feriado, poxa, que legal, um feriado legal, que bom, né? Mas participar de carnaval, assistir desfile de escola de samba, misericórdia, misericórdia. Tem alguma coisa que glorifique a Deus num negócio daquele? Nada. Então, o que é que quer crente gastando tempo com um negócio daquele? Nada. Nós percebemos, queridos, no terceiro episódio da série, que nós temos uma vocação em Cristo, né? Nós temos uma vocação, e a nossa vocação é sermos sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa vocação. Nós permanecemos nesse lugar para anunciarmos as boas novas do reino de Deus e de alguma forma resgatarmos outros para participarem da eternidade que nós já participamos, né? Nós já estamos na eternidade, mas nós precisamos resgatar outros para a eternidade. Sabe, queridos, por isso é que a nossa igreja tem buscado investir em missões. Faz parte da visão da nossa igreja fundar novas igrejas. Nós já fizemos isso na fundação de igrejas aqui na nossa região, né? Igreja de Tianguá, Ipu, Cariré, né? Jaibaras, todas são igrejas missionárias, né? Nós temos feito isso, mas nós também temos buscado ser mais ousados, e é por isso que o Marcelo e o Jeff hoje estão lá em Fortaleza, fazendo uma capacitação de 5 meses para serem missionários. E para onde é que Deus os enviou? Um para Portugal, outro para a Itália. Eita bênção. Mas tem cristão que pensa o seguinte: eu mesmo não vou participar disso não, esses meninos vão fazer turismo gospel. Ainda bem que aqui nessa igreja ninguém pensa isso, graças a Deus, né? Porque não é verdade. Sabe, querido, se existe um lugar no mundo que hoje precisa de evangelismo, é a Europa. Ai, pastor, mas a China, queridos, hoje a China é o lugar onde mais o cristianismo cresce. Sabe onde é que o cristianismo mais diminui? Na Europa. Então, para onde é que nós temos que mandar missionário? É para a China? Não, é para a Europa. Mas a imagem que a gente tem da Europa é turismo. A imagem que a gente tem da Europa é que eles não precisam de nós é que precisamos deles. Eles, inclusive, pensam isso de nós. Sabia disso? Que eles acham que eles é que devem nos ajudar. Eles ainda não perceberam que nós temos um tesouro muito mais precioso para oferecer a eles, e que eles não podem mais nos oferecer, mas já nos ofereceram muito. É por isso, queridos, que a nossa igreja procura investir tanto nisso. Pastor, mas é um absurdo, queridos, todo ouro e toda prata pertence a quem? A quem é? Ao Senhor. E Ele nos entrega para que administremos todo ouro e toda prata em nome de quem? De Jesus.
Então, peraí, se ele é o dono da vida daqueles meninos, e se foi ele que enviou aqueles meninos para Portugal e para a Itália, eu creio que Deus também vai mover os nossos corações para que de alguma forma nós possamos participar dessa missão. Não é ajudar não, você não está ajudando eles não. Esqueça isso, tira isso da tua mente. Ai, eu estou ajudando o irmão a ir para Portugal. Tá não, querido, você não está ajudando ninguém não, você tá tendo o privilégio de participar junto com eles de uma missão em Portugal. Então, muda a tua mentalidade acerca disso. Você não está fazendo favor a ninguém, você não está fazendo favor à igreja, você não está fazendo favor a Deus, você não está fazendo favor ao Marcelo, você não está fazendo favor ao Jeff. Tira isso da tua cabeça, tira isso. Você está tendo o privilégio de participar da obra de Deus. É dessa maneira que nós temos que pensar, porque essa é a realidade. Nós precisamos lembrar que esse mundo é passageiro, é fugaz, é como bola de sabão. Hoje existe, amanhã não existe mais. Mas nós que estamos em Cristo, estamos na eternidade. Olha que bênção. Nós que estamos em Cristo, estamos na eternidade. Aleluia. Eu vou até dizer de novo, né? Nós que estamos em Cristo, estamos na eternidade. Glória a Deus. E eu fiz questão de falar baixinho assim, porque eu não quero te levar a dar glória a Deus só por emoção, não. Eu quero te levar a dar glória a Deus por conta dessa verdade que entrou na tua mente, que cravou no teu coração. É por isso. Nós precisamos nos apropriar dessas verdades da palavra de Deus. E são essas verdades da palavra de Deus que tem que gerar em nós esse desejo de participar da sua obra, esse desejo de fazer parte dos propósitos de Deus. É a própria palavra que transforma as nossas vidas. Só que muitas vezes, para que nós possamos participar dos propósitos de Deus, queridos, nós teremos que passar por dificuldades, nós seremos perseguidos, nós seremos julgados pelo mundo, nós seremos pressionados pelo mundo. Isso é verdade, isso é verdade. João 16:33, nesse mundo vocês passarão por provações, por tribulações, porém tenham ânimo, porque eu já venci o mundo. Olha que verdade maravilhosa. Quem aqui está em Cristo? Se ele já venceu o mundo, eu venci também? Eu venci também. Por isso eu já sou mais do que vencedor. Eu estou em Cristo. Não há tribulação, não há dificuldade, não há sofrimento, não há perseguição que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se o amor de Deus está em Cristo Jesus e eu também estou em Cristo Jesus, algo poderá me separar do amor de Deus? Nada. Nada poderá me separar do amor de Deus. Nem o pecado pode me separar do amor de Deus, porque Cristo já venceu o poder do pecado e da morte na cruz. Ele já venceu. Ele já venceu. O título da nossa palavra hoje é o povo invencível do Senhor. Romanos capítulo 8, de 28 a 39, nos dizem: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, queridos, Ele quer o nosso bem, mas o nosso bem é Ele. Nosso bem é Ele. Eu tenho achado tão curioso, eu e minha esposa, há algum tempo, nós nos determinamos a fazer um propósito, né? Eu não quero chamar de jejum, porque o jejum normalmente é se abster totalmente de alimentos. Então, não quero chamar de jejum por isso, embora, de certa forma, também seja, né? Mas foi um propósito que nós fizemos, né, para a gente, né, estar mais sensível a uma determinada situação. Nós decidimos passar 6 meses sem consumir nada, né, com açúcar e nem adoçante. Então, nem açúcar, nem adoçante. Aí vocês já viram que a gente vai ter que se abster de um bocado de coisa, né? Ai, pastor, você pode tomar Coca Zero. Eu posso tomar Coca Zero? Posso? Não posso. Porque tem adoçante. Pastor, eu tenho aqui um chocolate sem açúcar. Aí eu olho, tem adoçante? Tem. Então eu não posso. A gente está até brincando, né, por conta do Alto da Compadecida, claro que é uma brincadeira. Às vezes quando a gente se depara assim com um bolo muito bonito, aí eu digo, promessa sem jeito. Mas é só brincadeira, é claro que a gente quer cumprir esse propósito, é só uma brincadeira para descontrair, porque às vezes as pessoas oferecem para a gente e dizem, querida, eu não estou podendo, né? A pessoa fica, meu Deus, eu botei um bolo tão bonito na frente, eu estou sendo tentação para o pastor. Tá, não, fica tranquilo, não está sendo tentação para a gente não, né? Fica tranquilo. Mas aí para quebrar o gelo, né, para as pessoas não ficarem pesadas, porque a gente não vai comer aquilo, aí eu faço essa brincadeira, promessa sem jeito, é só isso, né? Então está sendo interessante para a gente pelo seguinte, uma vez que a gente tirou o açúcar, a gente passou a perceber o sabor de determinados alimentos que antes a gente não gostava. Por exemplo, quem aqui gosta de suco de maracujá? Gostoso, acalma, né? Mas vocês já experimentaram o suco de maracujá sem açúcar? Já? E aí, mais gente vai levar, continua sendo gostoso? Ontem nós tomamos um suco de morango sem açúcar. Minha gente estava, não era suco não, né? Cadê o Kelta? Smoothie, né? Sabia nem o que era isso, mas é mais chique, né? Chamar disso aí. Poxa, estava tão gostoso. Mas alguém que estava mais acostumado a tomar com açúcar, não aguento tomar isso aqui não, está ruim demais. Por quê? Porque quando a gente acostuma o paladar ao açúcar, quando não tem açúcar, aí o organismo se revolta. Não, eu quero é com açúcar, eu não quero assim não. O suco fica até salobro, né? Em vez de ficar doce, fica assim com gosto meio salgado. Eu estou falando isso para você, queridos, porque na nossa caminhada cristã é do mesmo jeito. Se nós não abandonarmos hábitos que eram ruins na nossa vida, antes de entregarmos a vida a Jesus, ou até depois que entregamos a nossa vida a Jesus, mas percebemos que aqueles hábitos nos distanciam de Deus, nós passamos a não ter mais gozo em coisas que são boas para nós, e que nós não conseguíamos obter prazer, porque estávamos intoxicados com prazeres fáceis do mundo. Então nós temos que estar vigilantes.
Nós somos mais do que vencedores, mesmo em meio a perseguições e sofrimentos. Mas por que nós não conseguimos perceber gozo? Por que nós não percebemos alegria em meio a sofrimento e em meio a perseguição? Porque nós estamos mal acostumados. Nós estamos crendo que seguir a Jesus é só paz e amor. Mas isso não é a promessa do Evangelho. Paz e amor é a promessa lá dos hippies, né? Não é a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho diz: nesse mundo vocês passarão por perseguições, mas tenham ânimo, eu já venci o mundo. Eu já venci o mundo. Mas para podermos perceber o sabor, o dulçor de uma vida com Cristo, nós precisamos nos abster dos açúcares que muitas vezes a nossa caminhada nos oferece. Você já parou para pensar por que é que na igreja primitiva, homens e mulheres davam a própria vida, eles eram destroçados no meio do público, eles eram lançados no meio da rua, né? Hoje, se a gente fosse imaginar, é como se a gente estivesse ali no centro da cidade e de uma hora para outra alguém pegasse um cristão, botasse o cristão no meio da rua e começasse a jogar pedra, jogar pau, né? Botar os cachorros para cima, né? É vergonhoso, né? É humilhante, além de ser doloroso. Aquela pessoa morreria ali na frente das outras. E por que é que aquelas pessoas não negavam a Cristo, queridos? É porque aquelas pessoas experimentavam um gozo maior, elas aprenderam a receber um gozo maior do próprio Deus. Deus os fortalecia. E nós temos que fazer uma pergunta para nós: nós queremos ser crente raiz ou crente babalu? Né? Vocês lembram do babalu, daquele chicletezinho que eu falava? Né? E aí, você quer ser crente raiz ou quer ser crente babalu, que só é gostoso enquanto tem o melzinho, quando não tem mais o melzinho, cospe fora? Quero mais conversa com Cristo, não. Que tipo de cristão nós queremos ser? Eita, pastor, já começou na lapada. Mas a palavra é assim mesmo, querido. Se a palavra não nos confronta, o que é de nós, se ela não nos confronta? Ele quer o nosso bem, mas o nosso bem é Ele. Ele é que é o nosso bem. É nele que nós encontramos gozo. É nele que nós encontramos felicidade. Como eu tenho dito para vocês, eu estou lendo Confissões de Santo Agostinho. E olha, minha gente, eu separei cada preciosidade lá. Quero compartilhar uma delas com você. Uma oração que ele faz a Deus, né? Olha só o que ele diz: tu dás tua resposta com clareza, embora nem todos a ouçam com clareza. Todos perguntam sobre o que querem aprender, mas nem sempre ouvem o que querem ouvir. Teu melhor ministro não é aquele que procura ouvir de ti o que ele quer ouvir, mas sim aquele que te ouve. Eita lapada, você levou, eu também levei quando eu li. Meu Deus, eu tenho até que mudar minha oração, Senhor. Sabe, queridos, isso não quer dizer que a gente não possa pedir coisas a Deus. A gente pode e deve pedir, né? Não tem problema você pedir a Deus por prosperidade. Peça a Deus prosperidade. Deus, eu quero prosperar. Deus, é promessa tua acerca disso para o teu povo, prosperidade, né? Mas entenda o seguinte, queridos: às vezes nós não prosperamos, não é nem por culpa de Deus, não é por culpa nossa. Às vezes Deus nos dá uma preciosidade, mas muitas vezes a gente está com preguiça de fazer outras coisas para que aquela preciosidade possa aflorar. Sabe, às vezes você tem uma preciosidade, você sabe fazer muito bem uma coisa. Vou dar um exemplo aqui para você, né? Vamos imaginar que você sabe cozinhar muito bem, tá certo? Vamos imaginar aqui que você saiba cozinhar muito bem. Só que você tem dificuldade de lidar com pessoas, né? Você tem dificuldade de lidar com pessoas. Aí eu te pergunto: você produz um produto maravilhoso, mas você vai conseguir transformar esse produto em uma fonte de renda? Vai?
Não vai. E a culpa é de Deus? A culpa é de Deus? Não, a culpa é minha. E aí o que é que Deus faz? Deus faz com que você tenha que lidar com pessoas. É fácil lidar com pessoas? É fácil? Não é não, minha gente. Mas Deus quer te prosperar? Quer ou não quer? Quer. O que é que Ele precisa fazer na tua vida para te prosperar? Te fazer lidar melhor com pessoas, para que você possa vender um produto de alta qualidade que você tem, mas você não consegue vender, porque não se abre para ser transformado por Deus. A culpa foi de Deus porque você não prosperou? Não, a culpa foi de quem? Foi minha, que não quis me submeter ao processo de Deus. Isso é só um exemplo, tá certo? Só um exemplo. Isso vale para diversas áreas das nossas vidas. O certo é, Deus certamente realiza o seu propósito através de nós. Nós querendo ou não querendo, Deus vai cumprir o seu propósito através de nós. Agora, o seu propósito para nós, aí depende da gente. Deus realiza o que Ele quer, Ele é soberano. Ele usa qualquer um de nós para cumprir as promessas dEle. Para abençoar o mundo, Ele nos usa de uma maneira ou de outra. Ele nos usa de uma maneira ou de outra. Ele usou o faraó para perseguir o povo dele, né? Não que ele quisesse que o faraó tivesse perseguido, mas ele usou o faraó, né? Ele usou o faraó, e o faraó chegou a um ponto que ele teve que expulsar aquele povo lá do Egito. O faraó cria em Deus? Não. Era temente a Deus? Não. Mas ele foi usado por Deus? Foi. Nabucodonosor era temente a Deus? Não. Ele estava em Cristo? Muito pior. Mas ele foi usado por Deus? Foi. Se eles que não eram tementes a Deus foram usados por Deus, imagine nós como somos usados por Deus. Agora eu te pergunto, Nabucodonosor, apesar de ter sido usado por Deus, viveu a verdadeira felicidade? Não. O faraó viveu a verdadeira felicidade? Não. Quem foi que viveu a verdadeira felicidade? Aqueles que eram perseguidos pelo faraó, aqueles que foram exilados por Nabucodonosor à Babilônia, embora aquele povo tenha sofrido. Aquele povo sofreu porque foi exilado, aquele povo sofreu porque foi para o deserto, eles sofreram, mas eles receberam a herança prometida, eles receberam o galardão de Deus, e eles estão na eternidade hoje, colhendo esse galardão. E aí nós temos que nos fazer uma pergunta: eu quero viver para a felicidade fugaz, a felicidade passageira desse mundo, ou eu quero viver para colher as felicidades eternas? O que é que nós queremos? Nós queremos vender tudo que nós temos para nos apropriarmos de uma bolha de sabão? Você daria 20 mil reais, 200 mil reais por uma bolha de sabão? Você daria? Ninguém daria. Mas investir a nossa vida em buscar felicidade nesse mundo passageiro é comprar uma bola de sabão. É isso, é comprar uma bola de sabão. Quando nós temos uma perspectiva da eternidade, nós percebemos que nós devemos investir o nosso tempo e os recursos que o Senhor nos confia em algo que seja eterno. A palavra diz: não entesourem nesse mundo, não entesourem aqui, porque aqui a traça e a ferrugem destroem. Os ladrões arrombam e furtam. Entesourem nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Então é nisso que nós temos que investir a nossa vida. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Podem nos perseguir? Podem, mas não podem nos roubar a nossa salvação. Podem nos acusar? Podem, mas não podem roubar a nossa inocência, porque em Cristo já não há condenação.
Podem nos condenar, podem nos acusar, podem nos prender, podem fazer o que quiserem, mas não vão roubar de nós a eternidade, mas não vão roubar de nós o galardão que nós estamos acumulando nos céus. E com isso, nem de longe, queridos, eu quero dizer que você não possa viver dias maravilhosos aqui na terra, não é isso não. Tá bom? Eu não quero que a gente viva agora, né, só no futuro. Não, não é isso. Nós devemos lutar para ter uma vida boa, para dar uma boa condição à nossa família, mas nós temos que ter essa perspectiva. Será que eu não estou gastando, tirando tempo da minha família, tirando tempo com Deus, né, roubando esse tempo para oferecer ao mundo, para comprar uma bola de sabão? Outro dia eu estava passando na rua, do meu lado passou um carrão conversível, lindo carro, lindo. Aí eu me pus a refletir, meu Deus, quanto esse cara deve ter dado nesse carro? Quanto ele deve ter dado nesse carro? Quanto um carro desse, em sendo vendido, poderia financiar missionários na Europa? Quanto tempo esse carro sustentaria missionários na Europa? Aí eu te pergunto, coloca agora numa balança. Aquilo que nós fazemos para Cristo perece? Não. Mas aquilo que nós fazemos para o mundo perece? Perece. Esse carrão lindo, caríssimo, que esse cara comprou por sei lá quantos R$1.000, talvez até milhões, não sei. Daqui a 20 anos, ele está na sucata. Ele está todo amassado, todo quebrado, todo enferrujado. Talvez nem enferrujado esteja mais, talvez já tenha sido transformado em liga metálica de novo. Nada mais é do que uma barra de ferro. Lindo carrão, lindo, 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 lindo. E a única coisa que aquele carro proporcionou para aquela pessoa foi uma ilusão de que ele é mais importante do que qualquer outro. Foi só isso que aquele carrão deu para ele. Ah, eu ando num carrão, eu sou mais importante do que Beltrano. Aí, ó, eu tenho, tu não tem. É bola de sabão. Mas quando nós investimos na eternidade, quando a nossa vida é entregue à eternidade, queridos, aí sim, nós vivemos uma obra que nunca perecerá, querido, tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo o que nós fizermos para Cristo repercutirá na eternidade. Na eternidade. Eu estava assistindo um documentário ontem sobre a vida de um autor que eu vou já citar para vocês aqui. O nome dele é Viktor Frankl. Ele era um judeu, digo era porque já morreu. Ele era um judeu, tinha lá seus 20 anos, 20 e poucos anos de idade, no período da Segunda Guerra. Ele já era, nesse período, um psiquiatra respeitado na Áustria. Ele morava na Áustria, né? Daí você pode perceber o tamanho da perseguição. A Áustria, logo no comecinho, né, do nazismo, a Áustria foi anexada à Alemanha, né? Então, a primeira perseguição aos judeus foi logo na Áustria, né? Então, ele tinha um visto americano, ele podia ter se mudado para os Estados Unidos, mas só ele, sem o pai e a mãe dele. E aí ele disse, não vou abandonar meu pai e minha mãe numa hora dessa. Então olha só o que esse cara fez, ele deixou caducar o visto dele, ou seja, ele arriscou a vida dele para permitir que os pais tivessem uma sobrevida. Porque já no primeiro momento, né, da perseguição, o Viktor Frankl já casado e a esposa dele esperando um filho, né, já no início da perseguição, os pais, a esposa e ele foram levados para um campo de concentração. Ele já entrou logo em Auschwitz, né, que foi um dos piores deles. E lá ele foi separado da esposa e foi separado do pai e da mãe, né? Porque lá quando chegava em Auschwitz, olha a cena, né? Te coloca no lugar dele. O cara que era um psiquiatra respeitado na Áustria, né? Ele se correspondia com o Freud, quer dizer, um cara que dentro da ciência, ele era um cara respeitadíssimo. Então imagina aí, te coloca na situação dele, um cara respeitadíssimo. E aí de uma hora para outra, ele entra numa fila, e nessa fila, a única seleção que havia
eram 3. O cara chegava na fila, aí um soldado chegava lá, olhava para a pessoa e dizia: esse aqui é apto para o trabalho, bota para lá. Apto para o trabalho, querido, era um salvo-conduto, era um habeas corpus. Ai, graças a Deus, eu estou apto ao trabalho. Eu vou trabalhar feito um condenado, mas eu vou permanecer vivo, né? Aí tinha outra classificação: inapto para o trabalho. Aquele ali já entrava numa fila para as câmaras de gás. Olha a cena. Então, de uma hora para outra, um cara que era extremamente respeitado na Áustria, a classificação dele era apto para o trabalho ou inapto para o trabalho. Triste isso, né? Aí ele chegou naquele lugar e ele fez um acordo com ele mesmo. Ele diz: eu farei de tudo para preservar a minha vida. A única coisa preciosa que eu tenho agora é a minha vida. Eu não vou me suicidar, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para sobreviver. Foi o acordo que ele fez com ele próprio. Durante esse período ele desenvolveu inclusive uma área da psiquiatria chamada logoterapia. Eu deixei meu celular e ele está alarmando, perdão, né? Obrigado, Joaquim. Se quiser deixar ele aí do teu lado, porque é capaz dele alarmar de novo. Então, olha o que o Vitor Frankl fala. Eu estou falando aqui de um cara que teve experiência com isso, querido. Eu não estou falando de um leigo. Eu não estou falando de um cara que ficou sentado no sofá fumando charuto e pensando na vida, não. Eu estou falando de alguém que viveu atrocidades. Olha o que ele diz aqui: não procurem sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido, ele deve acontecer. E só tem um lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. O que ele está dizendo é, querido, só tem sentido na vida quando nós nos dedicamos a uma causa maior que está fora de nós. Enquanto nós estivermos perseguindo, né, uma motivação que está dentro de nós, ou seja, eu quero viver a felicidade, eu quero ser um sucesso, a única coisa que nós vamos conseguir fazer é errar o alvo. E nós já sabemos o que é errar o alvo. O que é errar o alvo? Pecar. Pecado é isso, errar o alvo. Nós fomos feitos por Deus, para um propósito em Deus. E quando nós erramos esse alvo, nós estamos pecando. Quando nós erramos esse alvo, pecado não é um rol de atividades que Deus arbitrariamente determinou. Olha, isso aqui é pecado, não faça isso. O resto vocês façam. Não, isso aí não é isso que é pecado. Pecado é errar o alvo. Tem coisas que nós fazemos na vida achando que é uma coisa maravilhosa, mas na verdade é pecado. Lendo esse livro de Agostinho, As Confissões, ontem mesmo, tem uma área lá, tem um pecado de Agostinho que ele começou a revelar, que, queridos, nesse momento eu comecei a me arrependi tanto, o pecado da curiosidade. Eu disse, não, eu não sou uma pessoa curiosa, eu não gosto de saber da vida dos outros e tal, mas aí ele foi aprofundando e eu cheguei à conclusão de que eu cometo esse pecado da curiosidade, né? Às vezes a gente quer tanto saber das coisas, né? E é algo bom, né? A gente querer estudar, a gente querer conhecer, é algo bom. Mas e quando essa busca por conhecimento tira o nosso tempo daquilo que realmente é importante, a comunhão com Deus? Passou a ser pecado. Então a nossa vida, queridos, é uma luta constante, né? Para discernirmos onde é que nós estamos errando, o que é que nós estamos, poxa, eu estou perdendo tempo de oração para ler um bom livro, mas pastor, é um bom livro, mas não é oração, a oração é melhor do que ler um bom livro. Então nisso sabe, me doeu, porque, poxa, pastor, mas é um bom livro, é um livro que vai edificar a sua vida, eu sei que é um bom livro, eu sei que vai edificar a minha vida, mas seria tão melhor que eu estivesse em oração.
Seria tão melhor. Davi, o grande Davi, desejou Betseba, não foi? Não foi isso que ele desejou? Mas o que é que Deus desejava para ele? Contentamento. Era só isso que Deus desejava para ele. Davi, seja contente com o que eu te dou. Eu já te dei tanto. Você é rei do meu povo. Davi, queridinho, te lembra que na casa do teu pai tu era desprezado. Te lembra, Davi, que quando Samuel foi escolher entre os teus irmãos, né, foi escolher um que seria rei de Israel, o teu pai nem lembrou de ti, Davi. Davi, tu lembra, Davi? Aí, Davi, eu lembro. Meu pai nem lembrou de mim. Botou meus irmãos tudinho, quando chegou na minha vez, Samuel ainda teve que perguntar: Jessé, só são esses os teus filhos? Aí Jessé foi e lembrou: não, tem mais um menino. Tem o Davi, o Davizinho está prestando atenção lá nas ovelhas. Pois mande chamar esse menino, mande chamar esse molequinho. A gente só vai comer depois dele chegar. Quando Davi chega, Deus fala para Samuel: Samuel, é esse aí que eu quero. É esse ninguém, é esse nada, é esse Zé qualquer que eu quero para ser rei. Tu lembra, Davi? Aí Davi, eu lembro. Muito bonito. E agora tu já tem 3 mulheres e quer uma quarta. Está achando pouco. Porque Davi estava no palácio, né, enquanto os seus soldados estavam se preparando para a guerra. Ele estava gozando do dinheiro que ele tinha. Ele estava na BMW dele. Ele mereceu essa BMW. Por que é que eu não posso comprar minha BMW? Pois é, ele estava na BMW dele, ele estava no palácio dele, gozando do palácio dele, bichinho, tadinho do Davizinho. Pois foi nessa hora, na sacada do palácio, que ele deu uma olhadinha para fora e ele viu uma mulher muito bonita e ele disse: eu só vou ser feliz se eu tiver essa mulher, traz essa mulher aqui. E pouco importou para ele que aquela mulher fosse casada com um dos seus soldados mais leais, Urias. Davi adulterou com aquela mulher. Depois percebeu que a mulher estava grávida. E aí mandou chamar Urias. Quis enfeitiçar Urias, porque, querido, manipulação, tá certo? Manipular quem quer que seja, para qualquer motivo que seja, é feitiçaria. Tá bom? Então aquela mentirinha legalzinha que você faz, é meu filho, eu vou contar mentirinha para ele, só para ele poder me obedecer, querido, isso é feitiçaria. Feitiçaria. Qualquer mentira que vai manipular alguém é feitiçaria. Tem alguém aqui que seja feiticeiro ou que queira ser? Ninguém, né? Então nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Então Davi manipulou Urias, para que Urias fosse dormir com a mulher dele, para encobrir o pecado de Davi. Mas olha a atitude de Urias: de jeito nenhum. Os meus irmãos, os meus conservos, estão dormindo ao relento, de forma nenhuma eu me colocaria debaixo de um teto, quando eles estão dormindo debaixo do relento. Urias foi infinitamente mais nobre do que Davi. E aí, como Davi não conseguiu o que queria com Urias, mandou uma carta pelo próprio Urias, para que Joabe colocasse Urias na frente de batalha, né? Rapaz, Joabe, coloca Urias aí na frente de batalha. Aí Joabe na hora se tocou: eita, rapaz, Davi está querendo matar Urias, por que será? Quando Joabe volta para casa, está Davi casado com a viúva do Urias. Aí Joabe: agora eu sei porque foi que Urias foi para a frente de batalha. Mas é o rei, né? Vou dizer nada não. Ficar na minha. O que é que eu tenho a ver com isso? Mas Deus enxergou. E Deus levantou Natã. E Natã foi lá na frente de Davi. Natã arriscou a própria vida, porque se Davi quisesse ter matado Natã, Davi tinha matado Natã, né? Tinha matado Natã. E Natã foi para Davi
e despejou a verdade na cara de Davi. Eu te pergunto, Davi deixou de ser o homem segundo o coração de Deus? Não, Davi se arrependeu. Davi pediu perdão a Deus, e Deus cumpriu as promessas que tinha na vida de Davi. Deus cumpriu as promessas. Deus tinha feito uma promessa para Davi: por meio da sua descendência sempre haverá um rei no trono de Israel. Aí eu te pergunto, Deus cumpriu essa promessa? Deus cumpriu? Deus cumpriu. Deus cumpriu dando o seu próprio filho em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus cumpriu a sua promessa que faria através da vida de Davi. N.T. Wright, eu trago aqui também uma citação dele, diz: a questão é que Deus ama o seu mundo, especialmente as criaturas portadoras de sua imagem. Na verdade, Ele ama de maneira tão intensa e completa, que não pode permanecer observando eternamente o seu mundo em desordem, e suas criaturas humanas arruinando a própria vida e a vida dos outros. Então sabe como é que Deus providenciou para que esse mundo se ordenasse? Sabe o que foi que Deus fez para que esse mundo tivesse ordem? Ele nos salvou, para que através da nossa salvação, por meio das nossas vidas, por meio de homens e mulheres rendidos ao desejo dele, Ele estabelecesse a ordem nessa terra. Nós somos sal e somos luz nessa terra. Esse é o nosso propósito aqui. E eu te digo, apesar do mundo não nos receber, apesar do mundo não querer nada conosco, apesar do mundo nos querer distante, porque é isso que está acontecendo na Europa. Sabe, queridos, na Europa não se pode mais falar do Evangelho. Na Europa é quase crime ser cristão. Daqui a bem pouco tempo, se as coisas não mudarem, se nós não enviarmos missionários para lá, se não enviarmos homens e mulheres que serão formados na forja de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para irem para a Europa, daqui a bem pouco tempo, haverá perseguição a cristãos na Europa. A Europa está se islamizando a Europa. Daqui a bem pouco tempo, coisas que nós vemos como perseguição a cristãos no Irã, vai começar a acontecer na França. Se nós não fizermos algo, vai acontecer na Alemanha. Se nós não fizermos algo, vai acontecer em Portugal, que foi a partir de lá que nós fomos evangelizados. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós é que somos sal da terra. Nós é que somos luz do mundo. Nós não devemos viver a nossa vida apenas para acumular coisas e dizendo para nós mesmos: eu só serei feliz quando eu tiver um carrão. Eu só serei feliz quando eu tiver um emprego que me pague tanto. Eu só serei feliz quando eu conseguir uma casa de 6 quartos. Eu só serei feliz quando eu morar no melhor bairro da minha cidade. Sabe, queridos, não é isso que nos traz felicidade, embora nós possamos ter tudo isso. Não tem nada de errado em termos tudo isso, mas tudo isso é consequência de uma vida temente a Deus. Não é nosso objetivo de vida ter essas coisas. O nosso objetivo de vida é servir ao Senhor, e na caminhada, por reboque, por consequência, nós teremos todas essas coisas. Mas não é para isso que nós vivemos nessa terra. Não é por isso que nós permanecemos aqui. Para cumprir o seu propósito, Deus nos justifica e nos capacita. Romanos 8, 29 e 30 diz: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou também os chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. Sabe, queridos, antes de sermos feitos, antes de estarmos no ventre da nossa mãe, Deus nos conheceu e estabeleceu para nós planos maravilhosos. Mas quando eu falo isso para vocês, eu quero me distanciar de um pensamento que existe, determinista. Tem gente que pensa o seguinte: Deus já escreveu tudo que eu vou passar na minha vida, então eu vou adoecer porque Deus disse que eu ia adoecer. Eu vou ser atropelado por um caminhão
porque Deus diz que eu vou ser atropelado por um caminhão. Pelo amor de Deus, eu não posso crer que Deus faça isso. Sabe por que eu não posso crer? Porque Deus é bom. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: Deus é bom. Deus é bom. Então como é que um Deus bom ia planejar coisas más para os seus filhos? Claro que não, é evidente que não. Isso são forças das circunstâncias, são consequências das nossas atitudes, mas nunca foi plano de Deus. Deus nos predestinou para nos conformarmos à imagem do seu Filho. Aí tudo bem. Se teve uma coisa que Deus planejou desde a eternidade, é que todos nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, seremos transformados, e seremos, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós seremos. Haverá o dia que nós estaremos perfeitos. Haverá o dia em que não haverá mais em nós pecado. Haverá o dia em que seremos, até o nosso corpo vai ser perfeito, como é perfeito o corpo de Cristo. Como Cristo não tem pecado, da mesma forma nós seremos, da mesma maneira. Nós fomos chamados, e chamado tem a ver com vocação. Chamado tem a ver com fazer algo para Ele. Amém? Tem a ver com fazer algo para Ele. Justificação tem a ver com ser endireitado. Nós somos endireitados. E endireitados para quê? Para que possamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. É para isso. Para que possamos cumprir os propósitos de Deus para as nossas vidas. O que é que pode fazer um liquidificador queimado? O que é que pode fazer? Nada. Então a gente tem que endireitar esse liquidificador. Não tem para ele fazer alguma coisa? Não tem? Tem ou não tem? Tem. Então Deus faz isso, Ele nos endireita, Ele nos justifica, para que a gente possa cumprir o propósito dEle. Finalmente Ele nos glorificará. E glorificação, queridos, tem a ver com aperfeiçoar. Então Ele começa a nos endireitar, mas ainda é um liquidificador usado, né? O que é que você acha? Um liquidificador que foi consertado, tem o mesmo valor de um novo? Tem? Tem o mesmo valor de um novo? Não, não tem. É por isso que nós somos nova criatura. Em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Nós não somos simplesmente endireitados, nós somos regenerados. Regenerados em Cristo. Olha que bênção, né? Olha que maravilha. E para quê? Para a glorificação final. Porque quando Jesus voltar, nós seremos aperfeiçoados completamente para vivermos a eternidade com Cristo. Nenhum mal atingirá os filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Nenhum mal te atingirá, ainda que você tenha que experimentar sofrimentos, ainda que você tenha que experimentar perseguições, nenhum mal te atingirá, porque você já está em Cristo Jesus, e no dia determinado por Ele, você ressuscitará vitorioso em Cristo, amém? Olha o que diz Paulo aqui em Filipenses 4, de 12 a 13, e aí eu já quero te convidar a ficar de pé. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, talvez no passado, querido, você já tenha participado de alguma palestra motivacional que dizia para você, né? Você já é mais do que vencedor. Você está fadado ao sucesso. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí você sapateou. Oh, glória, aleluia. Isso tudo é verdade? É verdade. Tudo isso é verdade. Só esqueceram de dizer o contexto em que isso é dito. Isso é dito num contexto de perseguição. Isso é dito num contexto de dor. Isso é dito num contexto de amargura. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Então não importa que situação você está vivendo hoje. Não importa se você está sendo perseguido. Não importa se você está experimentando momentos de escassez. Não importa se hoje você está devendo só a 2 pessoas, Deus e o mundo. Não importa o que você está vivendo na sua vida. Se está passando por alguma enfermidade, se você
tiver alguém da sua família passando por alguma enfermidade, se você estiver sendo acusado injustamente, se alguém estiver te perseguindo, se alguém estiver falando mal de você, não importa o que você estiver vivendo, em Cristo você já é mais do que vencedor. Você pode suportar todas essas coisas em Cristo, porque Ele te fortalece. A palavra diz: filhinhos, não pequem, mas se porventura vocês pecarem, vocês têm em Cristo intercessor. Então, ainda que porventura estejamos experimentando momentos de fraqueza espiritual, experimentando momentos de pecado na nossa vida, ainda dessa forma, você pode se socorrer em Deus e dizer: eu estou em Cristo, já não há condenação para mim, eu vou me levantar, eu vou mudar a minha vida, eu vou abandonar aquilo que me distancia dos propósitos de Deus, porque eu sou criatura de Deus, realizada em Cristo, para as boas obras que Ele mesmo preparou, e eu quero realizar essas boas obras. Eu desejo realizar essas boas obras, porque eu sou o sal da terra, porque eu sou luz do mundo. Eu estou nesse mundo para servir a Cristo, eu estou nesse mundo para ser a obra de Cristo nessa terra. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor.